Olá, pessoal. Pessoal, seja bem-vindo aí mais uma vez. Pessoal, a gente parou na aula passada, né, seguindo aí o roteiro, né, da nossa apostila aí, a gente entrou na parte prática do nosso curso, né? Ou seja, a gente teve conhecimentos aí de anatomia, a gente teve alguns outros conhecimentos e aí a gente entrou agora na parte prática do curso, apesar da gente estar descrevendo toda a parte teórica, que é muito importante, a gente vai dando esse passo a passo de como realizar a técnica. Pessoal, a técnica de imobilização ortopédica que a gente viu na aula passada e ao final a gente assistiu um vídeo de como realizar o procedimento foi da técnica antebráquio manual. A antebráquio manual, a gente sabe que ela vai vir até 2 dedos aqui que a gente precisa deixar da articulação do cotovelo. Esse espaço é suficiente para que o paciente consiga fazer uma amplitude normal do cotovelo, já que geralmente as fraturas estão localizadas nessa região, né, de punho ou nessa região bem mais distal aqui de rádio e ulna, né? Então a imobilização vai vir até faltando 2 dedos aqui também para a gente não ter esse problema de imobilizar a articulação do cotovelo sem necessidade. Então a gente sabe que a malha tubular não, ela vai vir até o final porque a gente precisa deixar 2 dedos para dobrar e fazer o acabamento aqui depois com a segunda camada da atadura engessada. Então a gente vai ver agora uma outra técnica chamada de luva engessada que vai incluir os dedos, né? Então é antebráquio manual incluindo os dedos. Então a gente vai descrever aí a técnica. Ao final a gente vai usar a seguir o mesmo roteiro da aula passada, assistir um vídeo como realizar a técnica, tá certo? Pessoal, essa técnica é muito parecida com a antebráquio palmar. A única coisa que vai diferenciar é que a gente vai incluir os dedos, né? Então, a gente vai fazer com a malha tubular tudo normal, da mesma forma que a gente fez, porém a gente não vai deixar apenas 2 dedos, né? A gente vai vir com a malha tubular praticamente até o final dos dedos, né? Então, você tem que deixar essa distância da malha tubular para que você consiga dobrar depois e fazer o acabamento aí com essa segunda camada da mesma forma que a gente deixa aqui nessa região do cotovelo, tá certo? Então vamos lá para a descrição da técnica, pessoal. O nome da técnica é a luva engessada, incluindo dedos, né? A posição do paciente é a mesma da anterior, pessoal. Ou o paciente sentado na maca, né? Ou em um banco com o membro lesionado estendido. Então, ou ele fica de frente para a maca, né? Com a mão estendida para frente, né? Nessa posição aqui, né? Então ele tá de frente para a maca e ele vai apoiar a mão dele, o braço dele nessa posição estendida. Ou ele vai estar sentado sobre a maca. Particularmente, eu acho melhor essa posição porque o paciente tem uma segurança maior. Naquele vídeo anterior, dependendo do tempo que o paciente, que você demora em fazer a técnica, o paciente pode ter dor aí nessa região aí do punho, né? E aí a gente de punho de cotovelo ou de ombro, né? Se ele ficar muito tempo com o braço pendurado para você realizar a técnica, pode ser que ele tenha dor, né? Já tenha dor da fratura, ele possa ter uma outra dor aí. Então, esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo é aliviar a dor do paciente, né? Então, como que a gente vai fazer? Posição do paciente sentado de frente para a maca, com a mão estendida para frente, apoiada em cima da maca, tá certo? Modo de confeccionar. Primeiro eu vou colocar a malha tubular na ponta dos dedos até a prega do cotovelo. Pessoal, então vem da ponta dos dedos, igual a gente falou, até aqui na prega do cotovelo. Então você vai colocar fazendo um buraco, né? A gente precisa fazer um buraco para deixar o polegar livre, né? E aí, segundo, a gente vai fazer aquela camada com algodão, né? E aí, em toda a extensão do membro, em especial nas saliências ósseas. Sempre, pessoal, toda imobilização a gente tem que pensar na saliência óssea para a gente não fazer uma compressão aí com o gesso,
tá certo? Então, ó, segundo, colocar o algodão em toda extensão e especialmente nas saliências. Terceiro, aplicar a atadura engessada sempre começando de distal para proximal. Então, nós vamos começar a colocar a atadura de distal para proximal, né? Então, nós vamos enrolando nessa posição. Então, começando daqui para cá. Lembrando que a primeira nós vamos deixar a malha tubular sobrando, né? Porque a gente não dá o acabamento na primeira camada. Então, colocamos, vamos até o cotovelo, de proximal até chegar aqui no cotovelo. Depois, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai dobrar, né, para dar o acabamento. E aí sim a gente vem agora bonitinho aí, fazendo o acabamento mais bonitinho possível, né? Sempre utilizando a luva. Com as mãos, pessoal, faz, perdão aí da palavra, uma cagada, né, com gesso. Então a gente não pode aí fazer muita lambança, né, na sala, sujar o paciente inteiro, né? Então a gente tem que fazer bem devagar a técnica para a gente ir enrolando, né? E depois fazendo o alisamento, né? A gente vai alisando até deixar o gesso fazendo uma pequena pressão. Lembrando que a gente não pode pressionar demais, né? Senão a gente faz uma pressão muito forte e deixa o gesso muito apertado no paciente, né? Isso com o tempo, e lembrando que a gente faz uma compressão maior nessa região e aqui a gente vai deixando um pouquinho mais frouxinho para poder favorecer o retorno venoso aí, tá certo, pessoal? Então, vamos voltar lá. A terceira, aplicar a atadura engessada, sempre começando de distal para proximal. E a orientação do paciente, pedir para não mexer durante 2 horas, não molhar o gesso e manter o braço na tipóia para ajudar na circulação. Então, toda vez que fraturou, pessoal, é praticamente as mesmas orientações. Não mexa durante 2 horas, o gesso está ainda em fase de adaptação, né? Não molhe o gesso, é a orientação sempre, o gesso nunca pode ser molhado, né? E o braço vai ficar numa tipóia para ajudar na circulação, principalmente nas primeiras 48 horas. Por quê? Porque o corpo está fazendo o que a gente chama de angiogênese, ou seja, promovendo uma nova vascularização, porque se o osso quebrou, a gente sabe que o osso ele tem circulação sanguínea, e aí naquele período o seu organismo está lutando ali para começar o que a gente fala de calo ósseo, né? Para poder fazer aí, iniciar o processo de consolidação óssea, que a gente teve uma aula falando sobre isso, tá certo? Então a orientação que a gente vai dar para o paciente, olha, sempre chamar o paciente pelo nome, tá, pessoal? Então, ó, seu José, a gente fez aqui uma imobilização pela fratura do senhor. Então, vou passar algumas orientações. O senhor não pode mexer com o braço durante 2 horas, tá? Fica com o braço paradinho, não pode molhar o gesso. Se for tomar banho, envolver com um saco plástico, tentando garantir que não caia água nesse gesso aí, tá certo? Então, vamos manter o braço na tipóia, tá? Então, pelo menos aí durante os primeiros dias, tenta manter o braço na tipóia nos 2 primeiros dias, para que o seu organismo possa promover aí uma nova vascularização e o senhor tenha a recuperação mais rápido possível, tá certo? Então, siga as orientações direitinho para o senhor não ter problema com esse braço aí. Então, a gente vai passar esse tipo de orientação, tá certo, pessoal? Então, quais são as indicações desse tipo de fratura que eu vou aumentar aqui a imagem, né? Quanto que a gente vai usar, pessoal? Lembra que não é você, né? Não é o técnico de imobilização que vai dizer e definir que tipo de aparelho engessado. É o médico que vai dizer, né? E aí, para que a gente vai usar, pessoal? Para as fraturas do metacarpo. Quem são os metacarpos, pessoal? Ó, então, qualquer fratura no metacarpo, ó, o metacarpo aqui tem a cabeça dele e vem até aqui, né? Então, ó, primeiro metacarpo, segundo, terceiro, quarto e quinto. Pessoal,
esse tipo de fratura é muito comum acontecer em brigas, né? Então o cara tá lá na briga, na hora do nervoso, dá um soco no outro, um soco na parede, um soco onde for, né? E aí geralmente ele faz uma fratura da cabeça do metacarpo, né? Muito comum em brigas, em atividades aí envolvendo lutas, esporte, né? É muito comum acontecer esse tipo de fratura. E algumas quedas também, né? Pode acontecer. Então, fratura do metacarpo, fratura das falanges da mão. Tamanho da atadura engessada indicada é a de 10 centímetros. Pessoal, então a atadura engessada indicada, a gente sabe que a atadura engessada ela tem de vários tamanhos, né? De 10, de 15 e de 20, né? Então a mais indicada vai ser a de 10, porque a gente sabe que se principalmente for criança, os dedinhos bem pequenos, né? Então ela vai ter que ser menor para a gente conseguir uma melhor, é, uma melhor realização da técnica, tá certo? Então, pessoal, sempre lembrando, então terminamos aí a descrição de como realizar essa técnica aqui. Então, fazendo a revisão, o paciente vai estar sentado na maca ou com o braço lesionado estendido, sentado de frente para a maca. É a posição que eu acho melhor, mais confortável. Depois eu vou fazer o que? Vou colocar a malha tubular, né? A malha tubular vai até a ponta dos dedos e vai chegar até o final aqui da prega do cotovelo. Depois eu vou colocar o algodão, né? Lembrando que os locais onde eu tenho uma maior saliência óssea, eu vou colocar um envoltório maior de algodão, né? Para evitar que ele fique em contato direto com o gesso e faça aí uma ferida. Depois a gente vai, que envolveu com o algodão, a gente vai vir colocando, aplicando a atadura sempre de distal para proximal, nunca começar daqui para cá. Então vou colocar, depois o que eu vou fazer? Vou alisando o gesso com a mão, né? Vou alisando até ele ficar bem lisinho e aí vai ficar com a sobra mesmo da malha de um lado e do outro. Quando eu for aplicar a segunda camada, eu vou dobrar para fazer um acabamento bem bonitinho. Aí sim eu venho com todo cuidado passando essa segunda camada do gesso da atadura e aí eu venho alisando com a luva, né, com as mãos sempre com a luva, até a gente colocar o gesso do jeitinho que ele tem que ficar. Lembrando que vai ficar com essa posição, pessoal. Então é muito importante só explicar que nas fraturas, né, de metacarpo ou fraturas de falanges, né, nas falanges proximais aqui, se fosse na falange distal, o pessoal vai até a pontinha dos dedos mesmo, tá? Então, se for uma fratura na falange média ou distal, a gente vai vir até o finalzinho mesmo. E aí, o paciente vai ficar com a mão, pessoal, é sempre importante lembrar, olha na foto aí. Então, vai ficar com essa posição, uma semiflexão, né? Então, essa semiflexão, não vou deixar a mão assim do paciente, senão depois ele vai ter dificuldade. Vou deixar nessa posição mais ou menos de repouso, ó. Então, é igual tá a técnica aí no desenho, tá certo? Então, vamos lá para a próxima técnica. Pessoal, aliás, para a próxima técnica, a gente vai deixar agora para o nosso próximo vídeo, tá? Para a nossa próxima parte do vídeo. Então, até daqui a pouquinho, pessoal. Então, espero que vocês estejam conseguindo compreender bem. A gente vai ter uma aula prática aí que a gente está acertando com a escola para a gente ir num sábado aí para a gente realizar a técnica com vocês, tá certo? Então não se preocupem, procurem entender a descrição da técnica agora para a gente poder fazer essa aula prática, tá certo? Então até daqui a pouco, pessoal.